Olá a todos, a gente se encontra no Daf Lametet Amud Aleph, na Mishnah, na parte lá de baixo. A gente vai tratar agora sobre alguém que comprou Arbat Aminim em Sukkot, no ano da Shemitah. Agora, no ano da Shemitah, o que cresce na Shemitah, frutas que crescem na Shemitah não podem ser vendidas. Você pode vender a fruta só o esforço de colher a fruta, tudo que é agregado ao trabalho da produção da fruta. Mas a fruta em si tem que ser dada de graça. É proibido vender frutas na Shemitah. Por isso que acontece com relação ao etrog. Então, fala para a gente a Mishnah o seguinte: Aloker lav mechaveró bashvita. Alguém que vai comprar bata minim do amigo dele, de alguém, no ano da Shemitah. O lulav em si, ele não tem kedushá de Shemitah, certo? A kedushá de Shemitah é somente para frutas. E mais algumas coisas aparecem na Gemara, mas aqui a pergunta é, alguém que ele vai comprar bata minim, e dentro dos bata minim tem um etrog. Será que eu posso pagar por um etrog que tem do chat vita? Para é proibido comprar e vender etrogim, eu tenho que dar de presente. Então fala para a gente a Mishnah, noten lo etrog bemataná, lefishin rachar lo shvita. Alguém que compra bata minim do amigo na Shemitah, o etrog tem que ser dado de presente, certo? Porque não pode fazer compra e venda com frutas da Shemitah, que é que do chá faz com que a fruta não seja sua, certo? No ano da Shemitah tudo é considerado Efker, não é considerado de ninguém, então precisa ser dado de presente. Fala pra gente, Agmará. Lora tzalitin lo bematanah mal. O que acontece se eu chego no cara para comprar bataminim e o cara não está disposto a me dar o etrog de presente? Ele não quer, ele quer me vender e eu preciso de etrog para cumprir a mitzvah. O que que eu faço nessa situação? A Maravuna fala, Ravuna, mavlia lei dmei etrog ba lulav. Fala, Ravuna, você engloba o preço do etrog no lulav. Ou seja, o cara não quer te vender o lulav. Etrog da Saravá custam 50 shkalim. O etrog geralmente custa 200. Você chega para o cara e fala, olha, eu te pago 200 pelo lulav, etrog e aravá, e você me dá o etrog de presente. Ou seja, eu vou estar pagando pelo etrog, mas eu não faço isso de forma direta. Eu falo, olha, eu vou te pagar mais pelo zarbata minim, pelo lulav da Saravá, e você me dá o etrog de brinde, certo? Mesmo que na prática você está pagando pelo etrog, já que no seu combinado, o seu combinado é que você está pagando pelo lava da Seravat 200 kalim e o etrog vai vir de brinde, é suficiente para sair dessa proibição de fazer negócios com arbata minim. Não, o ideal, mas no caso que o cara não quer vender, dá para fazer isso. Pergunta Gmará, Velite, Vleiberrede, olha, de qualquer jeito você está dando dinheiro para o cara, de qualquer jeito você está fazendo isso dessa forma. Qual a diferença se eu vou falar que o etrog é de presente ou se o etrog é parte do valor? Lefishin, mostrim de meio perot vit leama aretz. Fala, Gmará, o problema é o seguinte, se de qualquer jeito eu estou pagando pelo etrog, por que eu não posso pagar diretamente? Era essa história de que não, eu estou pagando pelo LAV e o etrog vem de presente, isso daqui não é correto, isso daqui não funciona. Então, por que aqui a gente faz isso dessa forma e não paga diretamente o etrog? Então, fala Gmará, o seguinte, Lefishin mostrando em perot vit lamaretz. Perot vit, se eu compro de alguém perot vit, a priori eu não posso comprar frutas que tem do chat vit, certo? Mas o que acontece se eu fui lá e comprei? Paguei para o cara 30 shkalim pelo etrog, 30 shkalim por um abacaxi ou algo do tipo. Essas frutas, não, desculpa, esse dinheiro ele recebe do Shatvit, esse dinheiro ele recebe do chá da Shemitah. E, consequentemente, eu não posso usar esse dinheiro para qualquer coisa. Esse dinheiro tem que ser usado somente para comida, comida que vai ter Kedushat Vit. Então, eu não posso entregar dinheiro de Kedushat Vit para uma Maaretz, para alguém que não vai cumprir, não vai cuidar disso depois. Então, aqui, na hora, se eu pagar o etrog diretamente, além da proibição, obviamente, de comprar e vender etrog, eu vou estar entregando para esse Amaretz, para essa pessoa que não cumpre as coisas como se deve, que é vender o etrog, eu vou estar pagando o dinheiro que vai receber do chá da fruta. E ele pode acabar usando esse dinheiro para usar coisas que não são permitidas com relação a Shemitah, não alimentos. Por isso, não posso, por isso eu faço dessa forma. Detalhe, acontece na Braita, em Mosrim Dmei Perot Vit Lamaretz, não se entrega o valor de frutas da Shemitah, o dinheiro que foi trocado pelas frutas da Shemitah que eles têm que duchar, e o termo Amazon Shalosh Seudot. Não posso dar para ele mais do que o valor de 3 refeições. O valor de 3 refeições, geralmente, ele vai usar para as próximas 3 refeições, ele vai acabar comprando comida com isso, então não tem problema
não tem erro, e também é algo necessário, algo essencial para a pessoa, quando os Hazal proibiram de entregar dinheiro de Shemitah, porque talvez ele vai acabar usando isso de forma errada, eles não proibiram completamente, eles deixaram um espaço que é o necessário para o mercado poder continuar funcionando e o cara não ficar sem dinheiro. Mas, de forma geral, não se faz isso. Vem Massari, se a pessoa por acaso esqueceu e acabou entregando para ele dinheiro que tem que do Shatvit, que só pode ser usado para comprar comidas e coisas que são permitidas. Yomar, arei marot elalu yom echolarim aperot sheyesh li betoch beiti. A pessoa tem que falar que a kedushá que tem nessas moedas que eu entreguei para esse amaretz, eu estou transferindo a kedushá dela para frutas que eu tenho na minha casa. Aí eu passo para frutas quaisquer, certo? Não frutas de Shemitah, frutas de outro ano. Eu falo que eu estou transferindo a kedushá dessas frutas para frutas que tem na minha casa. O baveochlam bekedushá tvit. Aí essas frutas que eu tenho em casa, eu como elas como se elas tivessem kedushá tvit, porque eu transferi a kedushá das moedas para as frutas. E aí eu não posso jogar fora, como são as alahotas de Shemitah. Bamed Dvarim Amurim, agora quando isso daqui realmente funciona dessa forma, que eu posso pagar, que eu posso pagar para uma Maaretz até o valor de 3 refeições, isso daqui não foi proibido, Beloquer Minamufkar. Se é uma Maaretz que achou frutas jogadas na rua, certo? De Shemitah, que estava Efker, que estava liberado no campo de alguém. Ele pegou essas frutas, ele está querendo ganhar um pouquinho de dinheiro para sobreviver. Então, nesse caso, até o valor de 3 seudot eu posso. Aval beloquer mina meshumar, mas se é uma maaretz que ele não libera o campo dele na Shemitah, ele deixa o campo dele fechado e trabalha no ano da Shemitah como se fosse um ano qualquer, e ele protege as frutas e não deixa ninguém pegar do campo, a filo bekehatzi e sarasura, aqui eu não posso pagar nada para ele. Não posso dar nenhum dinheiro para essa pessoa, porque ele está transgredindo completamente a proibição da Shemitah. Mati Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet, será que realmente, num caso em que essa pessoa pegou frutas que eram Efker e está agora fazendo negócios com ela, está vendendo elas, eu posso pagar somente, no máximo, o valor de 3 refeições, não mais do que isso? Urmin, a gente encontra em outro lugar, a Pigam, Ve-Irbuzin, Ve-Ashitim, Ve-Halaglogot, Ve-Kusbar, Shebearim, Ve-Karpas, Shebanearot, Ve-Gargil, Shel-Efer, certo? Diferentes tipos de plantas, principalmente, plantas ou vegetais que eles podem ser comida, podem servir de comida e pode não servir de comida, eles às vezes servem para outras coisas, não necessariamente como alimentação. Então são coisas muito que não tem muito valor também, tipo, as pessoas nem, mesmo que eu tenha um desses no campo, eu não vou colher, não vou fazer nada com isso. Essas coisas geralmente são Efker, Turim mina maaser, não preciso tirar disso maaser, porque não é considerado frutas. Somente frutas, pela Torá, só tem que tirar maaser de 3 coisas, de uvas, azeitonas e trigo, tuvuá, certo? É, retira. Sim, certo? Mas outras frutas, a obrigação de tirar macer de outras frutas é somente de banana. Agora, coisas que não são nem frutas, quer dizer, é comestível, mas as pessoas não fazem colheita disso, não precisa tirar macer. Venikachim e kol adam bashvit, lefi shein kaotze baem nishmar. E pode comprar de qualquer um no ano da Shemitah, porque mesmo que kusbar, por exemplo, kusber, algo do tipo, petrosília ou kusber, algo do tipo, mesmo que eu posso pegar isso de qualquer pessoa na Shemitah, certo? Por quê? Porque em Keotzebem Nishmar, não tem dúvida de que isso é Efker, porque ninguém guarda, ninguém protege, ninguém guarda isso, então não tem risco de ser de Shemitah, então eu posso comprar de qualquer um no ano da Shemitah. Agora, a priori, a Braita não limitou o quanto eu posso comprar, a que valor. Parece que eu posso pagar qualquer coisa. Então, essa pergunta não é a gente falou em cima que eu só posso pegar dele até o valor de 3 seudot. E aqui está escrito que eu posso comprar, e não foi limitado. O motivo lá, ele perguntou e ele próprio já respondeu. Birdei man shanu. Só necessário para alimentação. A Braita não limitou, mas do mesmo jeito que a gente limitou antes a Mishnah para o valor de alimentação, aqui também a gente pode limitar para o valor de alimentação. Assim também falou Rav Hanan de Rav Yochanan, que só o man é alimentação, certo? Igual o man que tinha no deserto, mesonot. Isso daqui é o máximo que eu posso pagar para ele, não posso pagar mais que isso.
Pergunta agora, mai mashma da man lishna de mezoneu. A gente usou a palavra man como se fosse mezonot, como se fosse alimentação, certo? O valor de alimentação de três refeições. Da onde você sabe que a palavra man significa alimentação, mezonei? Certo? É uma pergunta mais técnica, gramatical. De onde você tirou que essa palavra man significa comida? Dertiv, está escrito no pasuk, vai man lahem amelech. Está escrito no pasuk com relação a Daniel, que o rei deu alimentação, deu comida para os prisioneiros, está escrito, vai man lahem amelech, davariam be'amo, ele deu man, deu comida para eles. Então aqui a gente vê que a palavra man representa comida. Pergunta Gmará, Yahi lulav nami, fala Gmará, peraí, se você está me falando que está se tratando no ano da Shemitah, e eu não posso pagar pelo etrog, porque o etrog tem Kedushat Shvi'it, a priori fala a Gemara que o lulav também deveria ter Kedushat Shvi'it, certo? Se eu não me engano, a Gemara na continuação vai discutir isso. Certo? A Gemara vai explicar mais pra frente por que lulav tem Kedushat Shvi'it. A priori, o que não é comida não tem Kedushat Shvi'it, então é folhinhas, grama, não tem Kedushat Shvi'it no ano da Shemitah. Então, por que... Mas a Mishnah falou que o lulav, eu posso sim pagar pelo lulav. Pergunta a Gemara, a priori o lulav também não posso pagar por ele, porque o lulav também tem Kedushat Shvi'it, certo? A gente vai ver por que o lulav tem Kedushat Shvi'it, tem uma chloca na continuação. Então, por que o lulav eu sim posso pagar por ele, mais o etrog não? Fala, mas lulav bar shishita nichnas lashviitu. Fala, mas não, o lulav, quando eu vou comprar em Sukkot, Arbat Minim, o lulav ele cresceu no sexto ano, foi colhido no sexto ano, e agora está sendo vendido como Arbat Minim. O etrog é colhido agora, no ano da Shemitah. Certo? Então está se tratando de uma situação em que o lulav ele pertence ao sexto ano e não tem do Shvi'it, não tem do de Shemitah, e o lulav pertence ao ano da Shemitah. E o etrog pertence ao ano da Shemitah, desculpa. Certo? Agora a gente vai tentar ver exatamente quando o que define a fruta ou o lulav que ela tem Kedushat Shvi'it ou não. Quer dizer, qual é essa situação em que o lulav ele é do sexto ano e não tem Kedushat Shvi'it e o etrog não. O etrog é considerado do ano da Shemitah. E a etrog não, e batishita nichnesed la Shvi'it. Se está tratando que é em Sukkot do começo do ano, certo? Em Sukkot no começo do ano da Shemitah, que começou a Shemitah faz 2 semanas em Rosh Hashanah. Está falando que o quê? Está falando que o lulav é do sexto ano, então não tem do Shvi'it. O etrog também é do sexto ano. O etrog que eu colhi agora é o etrog do ano que cresceu no ano passado. Então, por que você falou que o etrog tem Kedushat Shvi'it e o lulav não? Responde a Gemara, a diferença é quando você define como Kedushat Shvi'it ou não. Etrog batar lekita aslinan. O etrog a gente vai de acordo com o momento da colheita, ou seja, para definir se o etrog ele tem Kedushat Shvi'it, ele é do ano da Shemitah, ou se ele é do sexto ano, não é de acordo com quando ele cresceu e amadureceu, é de acordo com quando eu colhi. O etrog que foi colhido no ano da Shemitah, mesmo que ele cresceu nos anos anteriores, ele tem Kedushat Shvi'it. Então, por isso o etrog aqui tem que deixar e o lulav não. Pergunta a Gemara, ben Rabban Gamliel, ben Rabbi Eliezer lian shvit, etrog batar chanataz linan. Pergunta a Gemara, mas espera aí, tanto de acordo com o Rabban Gamliel, quanto de acordo com o Rabbi Eliezer, que a gente vai ver a discussão deles na continuação, os dois concordam que com relação a Shemitah, o etrog ele é definido como fruta e ele vai de acordo com a hanatá, de acordo com o amadurecimento. O momento em que ele amadureceu, se ele amadureceu no sexto ano, ele não tem do Shvi'it. Se ele amadureceu no sétimo ano, ele tem do Shvi'it. Não vai de acordo com a colheita. Certo? Detnan, como está escrito na Mishnah, etrog shave lailan begimel drachim ulayerek bederech echad. O etrog, ele tem as mesmas alachot de árvores em 3 assuntos, em 3 questões, e as alachot de legumes em uma situação, em um tema. Shave, e a própria Mishnah explica, shave lailan begimel drachim, em 3 sentidos o etrog ele tem a mesma alachá de árvores, leorla, o lerivai, o leshvit. Com relação a orla, que as frutas nos 3 primeiros anos da árvore são proibidas. Com relação a rivai, que as frutas no 4º ano da árvore têm que ser levadas para ser comidas em Jerusalém. 4º ano da plantação da árvore. O leshviit, com relação às alachot de Shemitah, o etrog é exatamente igual árvores. Exatamente igual frutas. Certo? Então a gente já vê aqui, de acordo com essa opinião, que o etrog, a kedushá dele é igual das frutas. E as frutas recebem kedushá tvit no momento da hanatá, no momento do amadurecimento. Certo? Rashi traz aqui, por que eu pensaria que o etrog não é árvore? Por que eu definiria o etrog como verdura ou algo do tipo?
O ponto é que a árvore de etrog, ela não é igual a outras árvores, ela pode crescer do lado do rio, ela pode crescer em campos secos, de acordo com chuva ou não chuva. Ela é muito parecida com os legumes na facilidade dela para crescer em qualquer lugar. O leierek bederechá, de acordo com Tanakama, o etrog ele é comparado com yerek, com yerakot, certo? Com legumes, com verduras em um sentido. Em qual sentido? Fala com continuação, da primeira mudalef, shebeshad lekitato isuro, de ver Rabban Gamliel, que o maaser isuro, certo? O maaser ele é feito de acordo com o momento da colheita, ou seja, a gente tem com relação a Lachot de Maaser diferença dos anos. No primeiro, segundo, quarto e quinto ano, se tira Maaser Sheni. Maaser Sheni das frutas, eu preciso tirar 10% e levar para comer em Yerushalayim. No terceiro e no sexto ano, se tira Maaser Ani. Esses 10% vão para o pobre, e o sétimo ano é o ano da Shemitah. Agora, o etrog, com relação a Kedushat Vit, vai de acordo com o momento da Hanatah, de acordo com o momento do amadurecimento, igual qualquer outra fruta. Com relação a Maaser, se eu vou tirar Maaser Sheni ou Maaser Ani, fala aqui Rabban Gamliel que vai de acordo com o Shat Lekitato, de acordo com o momento da colheita. Se eu colhi no terceiro ano, vai ser Maaser Ani. Se eu colhi no quarto ano, vai ser Maaser Sheni. Certo? Então, mesmo que o etrog cresceu durante o primeiro e o segundo ano da Shemitah, no primeiro, logo depois de Rosh Hashanah, do terceiro ano, eu fui lá e colhi o etrog. Esse etrog vai ter maaser de acordo com o terceiro ano, que é o ano da colheita, e não de acordo com o ano do crescimento. Isso com relação a maaser. Com relação a Shemitah, é de acordo com o amadurecimento. Rav Lezer Omer, etrog shaveilan lechol davar. Rav Lezer fala, não, o etrog é igual à árvore em todos os sentidos, tanto com relação a Shemitah, orlá, rivai e maaser. De qualquer jeito, tanto de acordo com Rabban Gamliel, quanto de acordo com Rabbi Eliezer, o etrog ele é considerado fruta. E, consequentemente, que do chatvito do etrog vai de acordo com o momento do amadurecimento. Então, se a gente está falando que esses arbataminim foram colhidos no começo do ano da Shemitah para Sukkot, a gente vai a priori de acordo com o amadurecimento. Igual o Lulav não tem do chatvito porque ele cresceu no sexto ano, só foi colhido no sétimo. Assim também o etrog não deveria ter do chatvito porque ele amadureceu no sexto ano e não no sétimo. Então, por que a nossa Mishnah falou que você vai pagar o Lulav e recebeu o etrog de volta? Recebeu o etrog de presente, de brinde, porque o etrog tem shashvit e o lulav não. A priori o lulav também tem, certo? Então, por que a nossa Mishnah falou que o etrog não tem? Por que a nossa Mishnah falou que o lulav não tem do shashvit? Ele pode ser comprado, diferente do etrog tem que ser recebido de presente. Qual a diferença? O de Amar, que é a Itana. O Tana da nossa Mishnah que disse que o lulav tem. Desculpa, que o Lulav não tem Kedushat Vit, porque ele cresceu no sexto ano. E o Etrog, ele tem Kedushat Vit, porque ele foi colhido no sétimo ano, e não vai de acordo com o amadurecimento, ele segue outra opinião. Não é nem a opinião de Rabban Gamliel, nem a opinião de Rabbi Eliezer. Ele vai de acordo com a opinião que aparece na Braita, de Tânia. Amar Rabbi Yossi Avtulmus, falou Rabbi Yossi Avtulmus. Amar Rabbi Yossi, desculpa, Amar Rabbi Yossi, falou Rabbi Yossi. Avtulmus é o nome de alguém, Eid Mishum Hamishaz Kenim, ele testemunhou em nome de 5 Kenim, certo? 5 Chachamim que tinham na época. Etrog achar lekitá lemaaser. O etrog ele vai de acordo com a lekitá, de acordo com a colheita com relação a maaser, certo? Igual a opinião de Rabban Gamliel, que o maaser, se vai ser maaser sheni ou se vai ser maaser ani, para comer em Yerushalayim, maaser sheni, ou para os pobres maaser ani, vai de acordo com a colheita, não de acordo com quando ele cresceu. Veraboteinu nimnu beusha veamru, e raboteinu, nossos chachamim, nossos sábios, assim aparece na Braita, se juntaram na cidade de Usha. Usha é uma das cidades onde o Sanedrin ficou depois que ele foi exilado do Beit HaMikdash. Ve'amru ben lemaaser ben leshvit. O etrog ele vai de acordo com a colheita, tanto com relação a maaser, quanto com relação a shvit, com relação a shemitah. E aí pergunta a Gemara, shvit man dechar shmei, quem falou de shemitah? Certo? O que Rabotei e Usha decidiram que ele vai de acordo, tanto o Maaser quanto o Shemitah, ele vai de acordo com a colheita. Quem falou de Shemitah não era tema, então explica a Braita, explica a Gemara, Hassuri Mirser Avach Katani, está faltando um pedacinho na Braita, a Braita tem que ser escrita, tem a versão correta dela diz o seguinte, Etrog achar lekitah lemaaser ve'achar chanatah leshvit, certo? Esse Avtulmus, ele testemunhou em nome de 5 Kenim, que o etrog, ele é como a opinião de Rabban Gamliel, que ele vai de acordo com relação a maaser, é de acordo com a colheita dele, o ano que eu colho é o ano que vai definir qual tipo de maaser é, e com relação a Shemitah, vai de acordo com
a hanatá, de acordo com a, como chama? De acordo com o amadurecimento. Veraboteno nimnu beusha ve'amru, etrog bater lekitá ben lemaser ben leshvit. E Raboteno e Yusha decidiram e falaram que não. O etrog, ele vai de acordo com a colheita, tanto com relação a maser quanto com relação a shemitá. De qualquer jeito, a gente encontra uma opinião, a opinião de Raboteno na cidade de Yusha, que o etrog, ele vai de acordo com a lekitá, de acordo com a colheita e não de acordo com o amadurecimento. Então, a nossa Mishnah que disse que o lulav tem que, desculpa, que o lulav não tem que do Shatvit, eu posso pagar por ele. E o etrog tem que do Shatvit, eu tenho que receber ele de presente, de brinde, está se tratando que é no começo do ano da Shemitah, certo? E o etrog tem que do Shatvit porque ele foi colhido no ano da Shemitah, e o lulav não tem que do Shatvit porque, embora ele tenha sido colhido no ano da Shemitah, a gente vai de acordo com o momento do crescimento dele, certo? Uma árvore de tâmaras, uma tamareira, vai de acordo com o crescimento dele e não de acordo com a colheita, certo? Essa diferença entre o etrog e o lulav. Por isso, o etrog tem que do Shatvit, foi colhido no ano da Shemitah, segue a opinião aqui dos Chachamim de Usha, e o lulav não tem que do Shatvit porque ele cresceu no sexto ano. Então eu posso pagar pelo lulav e receber o etrog de brinde. Ponto. Agora, a priori, a gente falou até agora, a gente se baseou no fato de que o lulav ele tem que o lulav ele tem kedushá, ele tem kedushá, certo? A priori ele tem kedushá tvita, ele tem santidade na Shemitah, mas já que é um lulav do sexto ano, nesse caso ele não tem. A pergunta é por quê? Lulav não é comestível, lulav não é fruta, por que o lulav tem kedushá? Então, pergunta a Gemara, certo? O primeiro tema terminou, a gente entendeu a Mishnah. A Mishnah está tratando que o etrog tem kedushá tvit, porque ele foi colhido no ano da Shemitah, de acordo com a opinião de Chachamim de Usha, por isso eu não posso pagar por ele, e o lulav ele não tem kedushá tvit, porque ele cresceu no sexto ano. Mesmo que foi colhido no sétimo, ele cresceu no sexto ano, certo? Então ele não tem kedushá. Agora, parece daqui, Tama de Lulav Bar Shishita, Nechnas Lashvit, parece que o único motivo que o Lulav não tem Kedushá é porque é um Lulav do sexto ano que cresceu e foi colhido no sétimo, mas ele cresceu principalmente no sexto. Deshvit Kadosh, mas se fosse um Lulav do ano da Shemitah, um Lulav que cresceu no ano da Shemitah, a priori, ele teria Kedushá. E pergunta a Gemara, Mai, Etzim Be'almau, por quê? Lulav é árvore, é madeira. Madeira não tem Kedushá Tvit. Kedushá Tvit, a Kedushá da Shemitah é somente sobre frutas, não sobre madeiras. O lulav ele é madeira pura, ele não deveria ter Kedushá, porque a nossa Mishnah supôs que porque a nossa pergunta na Gemara supôs que o etrog, que o lulav, ele tem Kedushá Tvit. Detalhe, como está escrito na Braita, alei kanim ve'alei gfanim. Alei gfanim, alei gfanim é tipo, é folha de uva, folha de alguns tipos de frutas, tem que do Shatvit ou não? Depende. Cheguei vevan lachuval peneasade, se que eu juntei ela, certo? Eu juntei folhas de uva, juntei bastante no campo para deixar lá guardado, para deixar escondido no campo para ninguém pegar. Depende qual a minha intenção. Liktan leachilá, se eu juntei essas folhas com a intenção de comer elas, certo? Eu pretendia fazer um almoço e colocar aquela carne na folha de uva, aquele mexe feito de folha de uva. Nesse caso, a minha intenção é comer. Se a minha intenção é comer, yesh baem mishum kedushat tvit, tem que duchar, porque a minha intenção é usar isso como comida. Liktam letzim, mas se eu comprei isso, eu colhi isso com a intenção de usar isso de lenha para queimar, fazer fogueira, em não tem que duchar, porque não é comida. É madeira. Daqui a gente vê, na Braita a gente é claramente que o que é madeira não tem que duchar tvit. Então, por que foi dito que o lulav tem que duchar tvit? Responde a Gemara, Shaneatem de Amalkraf ou não? Fala, Gemara, olha, depende do que está escrito no passuco. Qual a definição do que tem do Shatvit ou não? A gente vai de acordo com a definição que aparece no passuco. O que está escrito no passuco? Lachem leochla. Está escrito no passuco o seguinte: Veitá Shabbat Aretz lachem leochla. Vai ter Shabbat Aretz, a terra vai descansar, lachem leochla, para vocês comerem do que crescer sozinho, certo? Vocês não podem colher, não, desculpa, vocês não podem plantar, não podem arar, não podem trabalhar a terra. O que nasce, todo mundo pode comer, está liberado. Agora está escrito no passuco, lachem leochla, para vocês, para comer. Por que duas coisas? Poderia ter sido no passuco que é lachem, que é seu, faz o que quiser, ou poderia ter sido no passuco leochla, que você pode comer as frutas e não fazer outras coisas. Por que está sido no passuco lachem leochla? Para nos ensinar o seguinte, lachem dume de leochla, a liberação para mim, isso que o passuco liberou, eu ter proveito das frutas, tem que ser um tipo de proveito que é equivalente a comer. Mishanato biuroshaveh.
só posso ter proveitos de coisas de Shemitah, frutas de Shemitah, se eu tenho proveito do mesmo jeito que eu teria proveito ao comer, que significa o seguinte, anatol biuro chave. O prazer, o proveito que eu tenho e o biur seria a queima, certo? Mas a destruição, o desfazer da fruta vem ao mesmo tempo. Quando eu como, assim que eu coloco isso na boca, eu estou tendo proveito e está acabando a fruta. Os dois vêm ao mesmo tempo. O proveito da fruta e a eliminação dela. E a tzuetzim she'anata machar biuram. Isso daqui vem excluir madeiras, vem dizer que madeiras não tem que deixar tvit. Por quê? Porque quando eu coloco a madeira, eu coloco a lenha para pegar fogo, primeiro ela queima, ela é eliminada, e só depois o calor dela chega até mim. Eu só tenho proveito dela depois que foi eliminado. Então, só tem Kedushat Shvit em coisas que o proveito e a eliminação acontecem ao mesmo tempo. Madeiras que o proveito vem só depois que a madeira é eliminada, depois que a madeira queimou, tem o proveito do calor, não tem Kedushat Shvit, certo? É isso que sai do Passuk. A gente já vai chegar no Lulav, na prática, certo? Se não me engano, agora ainda vai discutir um pouquinho, trazer algumas opiniões, depois a gente volta pro Lulav. É, só ver aqui se Rashi já antecipa, é isso? Certo, bom, vamos continuar mais um pouco, a gente já volta para o Lulav. A nossa pergunta é por que o Lulav teria o chat Shvit, certo? É, E aí pergunta a Gemara, Vei ketzim de Mishkan de Anaatan o Biuram Shave. Pergunta a Gemara, olha, tem tipos de árvores, galhos, que eles têm algum tipo de óleo que vem ao mesmo tempo. Que se eu pegar não, não é óleo, na verdade. Acho que ele tem árvores com um cheiro gostoso. Deixa eu ver aqui, acho rapidinho. Tem certos tipos de árvores que o proveito que eu tenho, sim, árvores que usam para iluminar. Se eu tenho uma árvore que ela pega fogo bem, ela ilumina bem, a queima dela e o proveito vem ao mesmo tempo. É verdade que o calor leva tempo entre queimar a árvore e eu sentir o calor. Então aqui tem um tempo específico. Mas tem árvores que elas servem de Mishkan, que elas são um pouco mais gordurosas, ela tem um pouco mais de óleo, que elas servem para iluminação, para fazer uma tocha. E essas árvores, o proveito, a iluminação e a queima da árvore acontecem ao mesmo tempo. Então, elas sim deveriam ter Kedushat Shvit. Amaravas tametzim uleasakai momdim. Certo? O normal de árvores é que elas são feitas para sacar. Árvores geralmente são feitas para serem usadas para queima, para sacar de lenha. E a maioria das árvores que se usa para lenha, elas não têm Kedushat Shvit por isso. Já que a maioria das árvores, o comum das árvores é usar de lenha, poucas árvores são usadas como tocha, então elas não têm Kedushat Shvit. Porque, por isso, as tam árvores, elas não têm Kedushá. E, bom, tem aqui uma continuação na Gemara, ela vai falar que tem uma certa discussão realmente se tem Kedushat Shvit em árvores ou não tem Kedushat Shvit em árvores. Deixa eu só ver exatamente aonde a gente volta para o Lulav. E acho que a gente vai deixar isso para continuação. Sim. Bom, tá bom. A Gemara continua mais um pouquinho definindo o que tem do chat e o que não tem do chat certo? Então, depois a gente continua e esclarece um pouco mais a questão do lulav, porque o lulav tem do chatvita, a lulav é um tipo de árvore, árvores que servem para sacar, para fogueira, para lenha, a priori elas não têm do chatvit, porque o proveito dela não vem ao mesmo tempo da eliminação, diferente de frutas. Então, não deveria ter do chatvit, depois a gente entende melhor, porque o lulav ele sim tem do chatvit se ele tivesse nascido no sétimo dia. Então, Shkoyach, Shabbat Shalom.